Gênesis capítulo 8, versículo 1. Vamos nessa. As águas do dilúvio diminuem. E lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal, e de toda a res, que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias, anote esse número. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram-se os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Versículo 7 para mim aqui tem uma subdivisão que é: Noé solta um corvo e depois uma pomba. Versículo 7. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a face da terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então, esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E conheceu que no ano 601, no mês 1º, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Aqui eu tenho outra divisão na minha Bíblia. No versículo 15 a gente começa uma outra seção, que é Noé e sua família saem da arca. Versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, contigo, e todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra. Traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, e todo animal, todo réptil, toda ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. E assim no versículo 22 de Gênesis 8, nós encerramos essa leitura.
e muita riqueza de detalhe, muitas histórias maravilhosas e incríveis, né? Vemos aqui que no versículo 2 fala: cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Então, a gente leu no capítulo anterior, capítulo 7, quando começou as chuvas. Então, se abriram a fonte do abismo, as janelas dos céus, e caiu muita água sobre a terra por 40 dias e 40 noites. E agora foi o momento de acabar, de parar, e assim foi. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e as chuvas dos céus se deteve. Muito legal. Então aqui nós vemos que parou as chuvas do dilúvio. E então, quando já tinha subido, como a gente viu ali no capítulo 7, já tinha água em abundância, muitas águas, subido muito alto aí acima dos montes. Então ficou, né, agora encerrou esse período de chuva e as águas tornaram-se sobre a terra continuamente ao cabo de 150 dias. Então as águas ficaram sobre a terra, cobrindo tudo por um período de 150 dias. Vamos ver o que isso dá nos nossos dias de hoje. Vamos trazendo esse número para o dia de hoje. E as águas minguaram, então elas passaram a diminuir após 150 dias. Então seria 30 e 30, 60, 2 meses, 60 e 60, 120, 4 meses, mais 30, 5 meses. Então foi basicamente 5 meses aí de água sobre a terra, sem minguar, sem reduzir ali. E eles navegando ali sobre toda essa água, aquela extensão de água, já não sabia nem onde estavam mais, muito tempo, 5 meses. Olha, Noé passou um período de sendo capitão de uma embarcação aí, porque é muito tempo só vendo água, 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 nada de terra, nada de terra. E aí quando foi no mês 7º, no dia 17 do mês, então a arca travou ali, ela parou sobre o monte. Opa, beleza, então já começamos aí reduziu bastante, já começamos a ter terra à vista, né? Então, depois que ela parou nesse mês, 10º mês, então, na verdade no 7º mês, né? Só 3 meses depois, no 7º mês, a arca repousou. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram-se os cumes dos montes. Olha o tanto que estava alto, o tanto que subiu de água. Só no 10º mês, 3 meses depois, que Noé começou a ver alguns picos e alguns montes ali. E Noé começa a fazer esse teste, né? Como não tinha instrumentos de tecnologia nem nada, ele usou a tecnologia de Deus. Soltou o corvo, que foi, voltou para a arca, voltava para a arca, não achava repouso, voltava, e até que as águas se secaram realmente. E aí vem a história da pomba também, paralela a isso. Moisés soltou a pomba, que foi, não achou lugar, como não tinha minguado as águas ainda, a ponto de aparecer algum topo de alguma árvore. Então ela voltou, versículo 9 lá. E a pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. Então a pomba ele trouxe para dentro da arca novamente e esperou mais 7 dias. E aí soltou novamente. Depois desse evento de ter mandado ela a primeira vez, esperou 7 dias, mandou novamente. E aí sim, quando ela voltou, já voltou à tarde, no versículo 11, a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancado uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Ele falou: opa, então agora sim a gente já começa a ter terra à vista, algum topo de alguma árvore já está liberado, que já achou aí essa folha de oliveira ali no bico da pomba. Esperou mais 7 dias e aí soltou a pomba. E aí ela foi embora, já não voltou mais. Então realmente ela encontrou repouso, já foi se alimentar, já foi beber água, já foi reproduzir também, como era aí a ordem de Deus.
Deixa eu ver aqui como é que foi, versículo 13. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Quando nós vemos ali no versículo 7, a Bíblia relata aqui pra gente que começou a chover no mês 7. Então começou a chuva do dilúvio aí no mês 7, no mês 2, deixa eu ver. Versículo 6 lá do capítulo 7. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E Noé... mas aqui não vai falar a data, espera. Então é isso. Capítulo 7, voltando um pouquinho, só para contextualizar aqui. Capítulo 7 de Gênesis. 7:6. E era Noé da idade de 600 anos. Quantos anos Noé tinha? Noé, viu? Moisés não. Quantos anos Noé tinha? 600 anos. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Versículo 11 agora, lá do capítulo 7. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, 600 do ano de Noé, Noé tinha 600 anos, no mês segundo, para nós hoje seria uma espécie de fevereiro, aos 17 dias do mês, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Então, no ano segundo, no dia 17 de fevereiro, para nós seria hoje no ano de 600 de Noé, começou o dilúvio. E agora no capítulo 8, a gente vê aqui que... versículo 13. E aconteceu que no ano 601, quer dizer, Noé já tinha completado uma era aí, e aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Olha que legal isso aí. Então, basicamente, ali nos nossos dias de hoje, nosso calendário de hoje de 12 meses, teria dado quase um ano, aí, 11 meses praticamente aí, foi o tempo em que as águas do dilúvio ficou sobre a terra. Desde o dia em que começou a chuva, que eles entraram todo mundo na arca, que começou a cair água, até quando eles conseguiram avistar terra e realmente eles conseguiram ver a face da terra de novo. E a terra estava enxuta, como coloca aqui o versículo 13 no final. Muito legal, muito interessante isso. E aí o 14 ele arremata aqui, já fechando com um ano, né, 12 meses. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Opa, então agora vamos descer. E aí Noé ficou aguardando essa mensagem do Senhor, por mais que ele já tinha visto o topo das árvores, já tinha visto o topo das montanhas, já sabia que já estava secando ali a terra, mas ele não tinha saído da arca até que o Senhor realmente ordenou a eles. No versículo 15, então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca tu e tua mulher, teus filhos e tuas mulheres e teus filhos contigo. Todo animal que está contigo e toda carne de ave, de gado, réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo e povoem abundantemente a terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. E assim Noé fez. Para arrematar aqui a nossa leitura de hoje, versículo 20, capítulo 8, versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Forte, 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 forte. Eu não sei se você está entendendo do jeito que eu estou entendendo, mas vamos lá. Vou ler de novo, hein? Gênesis capítulo 8, versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Aí você vai estar pensando aí, normal, desceu, ofereceu um animal ao Senhor, um holocausto, como estavam acostumados.
a fazer ali, desde a época de Caim e Abel, que foi onde rolou aquele desentendimento de Caim ali com Abel, porque a oferta de Abel foi aceita pelo Senhor e a de Caim não. Então, esse procedimento de oferecer holocausto ao Senhor já era um procedimento, mas Noé, além de oferecer o holocausto, ele levantou um altar. Isso aqui é muito forte, porque pensa comigo, tinha muito animal? Não, né? Estava em extinção. Aqui você ainda pode pensar, mas foi de 2 em 2, ainda tirou um, como é que é esse animal que ele escolheu para oferecer sacrifícios se multiplicou depois? Esse animal realmente ele entrou em extinção depois desse sacrifício de Noé? Não, quando a gente vai olhar ali no capítulo 7, versículo 2, a gente vai olhar ali com um pouquinho de mais atenção voltado para essa questão. Capítulo 7, versículo 2, ele fala: de todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Então ele já tinha uma reserva ali, o Senhor Deus já tinha passado um planejamento mais claro para ele ter esses animais um pouco a mais, porque como um backup mesmo, como uma reserva, se fosse o caso ali, ele poderia utilizar. E agora Noé vem e coloca aí à disposição do Senhor parte desses animais. Então aqui não fala a quantidade, mas edificou Noé um altar e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Então primeiro ele edifica um altar ao Senhor e depois ele oferece holocausto ao Senhor, ele oferece esses animais. Sabe o que é edificar um altar? Por isso que eu falo que é forte. E eu pensei aqui, cara, que massa, nossa, muito legal isso aqui. Que mensagem edificante, que mensagem que vai trazer um grande crescimento para mim e para você. Caramba, Gênesis 8:20, uau! E edificou Noé um altar ao Senhor. Esse altar, talvez você já saiba, talvez não, mas o altar, ele é um lugar de encontro e de relacionamento com Deus, um local de encontro e de relacionamento com Deus. Olha o significado forte do altar aqui. Ele é um momento de entrega, de comunhão, de adoração. Se ele é um momento de encontro com Deus, ele é um momento em que se diz assim: esse tempo, Senhor, meu aqui, ele é prioridade. Eu vou parar tudo que eu estou fazendo, eu vou parar toda a roda da vida e eu vou oferecer ao Senhor. Uau, uau, meu Deus. Você tá, é como se dissesse assim, como se Moisés, Noé, toda hora eu quero falar Moisés, né? É aqui como se aqui Noé dissesse: Senhor, Tu és o centro da minha vida. Senhor, eu entrego a Ti esses animais, mesmo que eles estão em extinção, só tem essa quantidade aqui. E Noé não pegou o mais fraquinho, ele pegou o melhor que tinha, né? Provavelmente ele já veio alimentando durante todos esses 12 meses, 11 meses que a gente viu que eles ficaram ali dentro da arca, alimentando de forma especial esses animais. Ele falou: quando eu sair dessa arca, eu vou entregar esses ao Senhor. Então é como se Noé dissesse ao Senhor: eu creio em Ti, eu confio ao Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor e eu sei que nada vai me faltar. Então eu posso entregar esses animais aqui, porque depois vai vir... Meu Deus, que forte isso. Você tem essa convicção? Eu tenho essa convicção? Uau, uau. Então Noé, ao edificar esse altar, ele não foi fazer outra coisa. Aqui a Bíblia fala, e é muito interessante isso, parece essa sutileza, mas é que tem um significado muito forte, porque no versículo 17, no 15 o Senhor Deus fala para Noé, e aí narra no 16, sai da arca tu e teus filhos e tal, e aí no 18 fala, então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, as mulheres e seus filhos com ele, todo animal, réptil e tal. Fala, 18 e 19 fala tudo isso. No versículo 20 já vem falando do altar. Ou seja, foi a próxima tarefa, foi a próxima atividade de Noé, depois que ele saiu da arca, foi construir o altar ao Senhor Deus. Ou seja, Senhor, adorar a Ti é prioridade na minha vida.
Senhor, adorar ao Senhor Deus e reconhecer o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida é prioridade na minha vida. Uau! Muito legal. O Senhor é o centro da minha vida. Eu vou fazer isso e depois eu resolvo as outras coisas. Eu vou fazer isso, depois eu cuido do resto. E aí Noé vem aqui e edifica esse altar ao Senhor. Ele estabelece ali um lugar de encontro com Deus. Aquele que falou com ele sobre todo esse projeto, ele que viveu toda essa experiência de um ano ali, de ver o mundo inteiro acabando. Aí agora ele chega e fala, é com o Senhor que eu quero ter esse relacionamento, é com o Senhor que eu quero ter esse encontro especial. Porque ele já tinha esse encontro, ele já sentia Deus ali em todo esse tempo. Não é dizer que ele ouviu a voz de Deus, fez o que Deus pediu e depois ali Deus ficou ausente dele, ele sentiu um vazio de Deus, não. Como eu disse anteriormente, muito provavelmente a Bíblia não relata isso, mas Noé aqui, quando ele tratava daqueles animais ali, aqueles ali ele tinha como especial. Ele falou, esse daqui eu vou entregar para o Senhor quando eu descer da arca. Quando acabar esse dilúvio, porque ele sabia, em algum momento provavelmente passava na mente de Noé, talvez de alguma daquelas outras pessoas que estavam na arca, mas será que essa água vai baixar mesmo? Imagina, 45 dias, 40 dias de chuva, né? De noite e de dia e noite de chuva, 40 dias, 40 noites de chuva. Imagina, vai lá para o 30º dia, alguém deve ter pensado, será que essa chuva vai parar mesmo? A coisa tá feia, eu não estou nem vendo mais árvore, não vejo mais ninguém, não vejo mais animais, não vejo mais nem as montanhas que a gente via no começo da chuva, não estou vendo mais, será que essa chuva vai parar? Deve que gerava alguma coisa disso. Mas Noé sabia que essa água ia baixar. Então, muito provavelmente ali, eu fico imaginando aqui comigo, que ele passava ali naquele local onde ele ia alimentar aqueles animais todos os dias, aqueles ali ele tratava de uma forma especial. Ele falou, esse eu vou entregar para o Senhor quando eu oferecer o holocausto, quando eu descer aqui. E ele construiu esse altar do Senhor, estipulando aqui é o meu ponto de encontro com Deus, é o momento que eu vou me relacionar com esse Deus de uma forma especial, por mais que ele já esteve comigo durante todo esse tempo desse projeto, mas aqui é o ponto de encontro meu com esse Deus. E aqui é o meu lugar de relacionamento com Deus. E o holocausto? Por que ele ofereceu o holocausto? Que é a segunda parte. Primeira parte, edificou Noé um altar ao Senhor, ponto e vírgula. Versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, ponto e vírgula. Aí continua. E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Uau! Tomou todo animal limpo de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Tanto que isso é forte. Ele não ficou com medo de que aquilo pudesse faltar depois. Quando ele pega esses animais que estão em extinção, tinha só aquelas amostras ali, e ele entrega isso em holocausto ao Senhor, é como se ele dissesse, Senhor, Tu és o centro da minha vida. Eu confio em Ti. Eu confio ao Senhor Deus, a mim e a minha descendência. Porque não era só sobre Noé. Ele não estava vivendo sozinho. Tinha ele, tinha a esposa, tinha os filhos com as esposas. E aí agora vem com essa ordem do Senhor para o versículo 17, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, multipliquem sobre a terra. Então aí vai vir netos agora para Noé. É uma função dele aí, adicional, que é povoar a terra, ele e seus filhos. Mas não vai faltar para esses filhos? Não sei. O centro da minha vida é o Senhor. Uau! O Senhor é o centro da minha vida, eu entrego tudo para Ele. Então, com o altar, quando ele constrói o altar, ele faz essa entrega, ele tem essa comunhão, essa adoração ao Senhor Deus, essa soma entre edificar o altar e preparar um holocausto, oferecer um holocausto ao Senhor, é como se Moisés, nessa atitude dele, estivesse dizendo, eu adoro a Ti, eu sou grato ao Senhor Deus por isso, tudo que fez, por ter confiado a mim essa obra, esse trabalho, e eu quero estar contigo, eu quero ter comunhão com o Senhor Deus, eu quero andar com o Senhor Deus, eu quero adorar ao Senhor Deus.
Então, é um lugar de encontro e relacionamento com Deus. É uma entrega, uma simbologia de entrega, de comunhão, de adoração, de prioridade espiritual, onde o Senhor é o centro da vida dele. Show demais! Isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é surreal. E agora, para amarrar e a gente encerrar a nossa leitura aqui de hoje, e o que isso tem a ver com o nosso dia de hoje, né? O que isso traz para a gente no dia de hoje? O que essa história aí de Noé, com arca, com chuva, com animal que sobe, com animal que desce, o que isso tem a ver comigo e com você? É porque hoje, eu e você somos o altar levantado por Deus. Nós somos o altar, nós somos o ponto de encontro com Deus. Agora, o quanto você e eu, quanto nós temos parado o nosso tempo, tem parado a roda da vida e realmente encontrado com Deus. Temos exercido essa comunhão com Deus. O quanto nós temos entregado as nossas vidas a Deus. O quanto isso tem acontecido. O altar está edificado, eu e você, mas o holocausto está sendo oferecido? O holocausto está sendo oferecido? O holocausto vem como símbolo de perdão, pedir perdão, é esse relacionamento com Deus para buscar perdão pelos nossos pecados, porque eu e você somos pecadores, pecamos por pensamento, por obras, por falas, nós temos essa tendência de pecar. Então, o holocausto é esse pedido de perdão. E esse edificar o altar é essa comunhão, é essa busca. De certa forma, isso que nós estamos fazendo continuamente aqui de leitura da palavra de Deus é buscando a comunhão do Senhor. É fazendo o nosso sacrifício, que é esse tempo dedicado ao Senhor. Esse tempo dedicado ao Senhor. Porque aqui tem sido o nosso lugar de encontro e de relacionamento com Deus. Então, espero que você esteja sendo edificado com cada palavra que nós temos lido aqui, cada ideia que vem aqui para a gente meditar, para a gente refletir, espero que você esteja, se você assiste aqui essa leitura, ouve essa leitura no início da manhã, espero que durante o dia você sempre esteja refletindo sobre isso. E se você ouve à noite, que isso possa permear a sua mente e ficar no seu coração. E hoje o convite é para que você use esse altar, que é o seu corpo, que é a sua mente, para se ocupar e se encher de Deus, e que o seu sacrifício seja de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em suas vidas. E que você vê quantas coisas, quantos livramentos, se você tem vida, se você tem saúde hoje, se você tem os olhos, que algumas pessoas são deficientes visuais, você tem os olhos para ver, estou aqui vendo o sol passando ali, está bem claro aqui, isso é uma maravilha de Deus, e parece que Deus é obrigado a fazer isso por nós, né? Mas muita gente não tem, e eu e você tem, está aqui, posso ver a beleza de Deus, passa um pássaro ali, eu posso ver tudo isso, os céus, as nuvens, grato a Deus a isso, por isso que Ele fez, pelo trabalho que você tem, pela família que você tem, pelo marido, pela esposa, pelos filhos. Passe a meditar sobre a sua vida e o que você tem, e que esse altar seja verdadeiramente para um ponto de encontro com Deus e que possa subir aos céus, porque aqui quando nós vemos no 21 ainda tem mais esse fechamento aqui, e o Senhor cheirou o suave cheiro desse sacrifício que Noé estava oferecendo a Deus. Então à medida que essa fumaça ia subindo, com esse sacrifício desses animais, isso cheirava cheiro suave a Deus, ele ficava satisfeito, alegre com o servo Noé dele, que realmente foi justo em sua geração, foi justo no seu tempo, e estava agora agradecendo a ele. E Deus, sente prazer quando o homem se aproxima dele, quando o homem se declara: Senhor, eu não posso fazer nada sem Ti, eu espero em Ti, eu busco a Ti. É isso que Deus se agrada e é isso que Ele quer. Então, meu convite para você nesse dia é que você seja o encontro de Deus, você seja o encontro do Espírito Santo de Deus
na sua vida e que você possa ter essa entrega e buscar essa comunhão todos os dias na sua vida e que você possa ter essa prioridade espiritual no seu viver todos os dias.